Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui sobre pobreza extrema, né? Que cresce pelo 5º ano consecutivo aí na América Latina. Conta pra gente. Um relatório recente que acompanha há muitos anos, lançado recentemente, que acompanha ano a ano o desenvolvimento econômico e social, mostra que em 2019 deverá ocorrer um aumento da desigualdade e um aumento especialmente do contingente de pessoas que vivem na pobreza e na extrema pobreza. E a pobreza deve aumentar num contingente de 6 milhões de pessoas, essa é a expectativa, totalizando na América Latina em torno de 190 milhões de pessoas que vivem na situação de pobreza. E na situação de extrema pobreza, que são aquelas pessoas que, em termos de reais, vivem com menos de R$200 por mês. Portanto, nós estamos falando de pessoas que vivem com menos de, em torno de R$7 por dia. Essas pessoas, portanto, que estão na situação de extrema pobreza ou de carência extrema. Também a estimativa é de um aumento de quase 6 milhões de pessoas nessa situação e teremos na América Latina, segundo estima a CEPAL, quase 72 milhões de pessoas que vivem na situação de miséria ou extrema pobreza. O resultado disso, que vem se configurando desde 2014, porque desde o início dos anos 2000 até 2014 se observava um processo gradual de redução da situação de pessoas que vivem na extrema pobreza e na pobreza, portanto, havia uma redução do contingente de pessoas vivendo na pobreza, na extrema pobreza, e essa situação se altera e a tendência se inverte. Desde 2014 observa-se o crescimento desse contingente, fruto em grande medida dos efeitos do baixo crescimento observado em toda a América Latina. O Brasil é um país que vive desde 2015 uma grave recessão e um crescimento na saída da recessão baixíssimo, com a economia andando de forma muito lenta em termos de retomada do crescimento econômico, e isso tem um efeito muito grave sobre a desigualdade, sobre a pobreza e a extrema pobreza. Principalmente porque o mercado de tende a fazer e a promover um aumento do desemprego e da ocupação precária, coisa que nós temos observado ao longo desses anos no Brasil. O resultado disso é um rebatimento sobre a queda na massa de salários, uma queda no rendimento médio das pessoas, um aumento do contingente de pessoas e famílias que têm uma grave redução na renda familiar por conta do desemprego, portanto, pela ausência de um rendimento regular. O mercado de trabalho, portanto, é um grande alavancador diante do baixo crescimento, um grande alavancador do aumento da pobreza e da miséria, porque o desemprego coloca um contingente muito grande de pessoas nessa situação. Além disso, as graves restrições fiscais que o baixo crescimento acarreta ao Estado, portanto, com baixo crescimento ou recessão econômica, o governo, o Estado, perde receita e, perdendo receita, deixa de aplicar recursos, especialmente nas políticas sociais, coisa que também temos observado aqui no Brasil. Além disso, os efeitos da emergência climática sobre tragédias do ponto de vista de excesso de calor, excesso de chuva, que agrava especialmente a condição de trabalho e de produção dos trabalhadores no meio rural. O aumento cada vez maior. E além das mudanças demográficas, tudo isso altera a condição socioeconômica, que numa situação de recessão, baixo crescimento, tem promovido essa situação grave do aumento da pobreza e da extrema pobreza. A CEPAL propõe que uma diretriz fundamental para estruturar todo um processo de elaboração de uma estratégia de retomada do crescimento, ela afirma que o princípio seria crescer para igualar, portanto, crescimento para produzir igualdade social e econômica,
e a produção da igualdade econômica e social é uma condição essencial para a retomada do crescimento. Portanto, a relação entre crescimento econômico e estratégia distributiva deve intencionalmente atuar no sentido da redução da pobreza, da extrema pobreza, e favorecer uma situação de igualdade socioeconômica em toda a América Latina. Quer dizer, e o Brasil puxando, não é isso? Em relação a essa extrema pobreza, esse índice na América Latina, são 13,5 milhões já de miseráveis aqui no Brasil, né, Clemente? Exato. A situação no Brasil, além de ser o maior país do continente, a situação socioeconômica derivada da grave crise, da grave recessão, nossa história na época moderna, na economia brasileira, agravado por uma saída dessa crise muito lenta. O Brasil sai em uma velocidade que é 1/3 da velocidade em saídas de crise no passado, tem agravado a situação econômica em geral, mas de maneira muito intensa para aqueles menos protegidos, portanto, para aqueles que vivem na situação de pobreza ou de uma renda muito baixa. Numa situação como essa, uma grave crise econômica, com aumento do desemprego para mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 28 milhões de pessoas subocupadas, quase 40 e poucos milhões de pessoas vivendo na informalidade, o aumento do emprego precário, da redução dos salários e de uma remuneração muito estável e insegura. Tudo isso favorece a que o Brasil seja um dos principais responsáveis do ponto de vista quantitativo no aumento da desigualdade, no aumento da pobreza e da extrema pobreza, e os números mostram que cada vez mais milhares ou milhões de pessoas passam, infelizmente, a ocupar uma situação de pobreza e extrema pobreza. Perfeito. Clemente, a gente agradece aqui a sua participação. Você está em São Paulo ou está em outro lugar hoje? Não, estou em Fortaleza. Ai, agora eu sou um correspondente do Nordeste. Ah, que inveja! Tá aí em Fortaleza, que delícia, hein? Agora a Rádio Brasil Atual tem um correspondente no Nordeste aqui, ó. Ah, não, faz inveja, viu, danado? Clemente, um grande abraço para você e uma boa atuação aí de trabalho em Fortaleza. Dá um pulinho na praia, não esquece não, hein, Clemente? Acho que não vai dar, vou para a palestra, da palestra para o aeroporto, amanhã já estou em São Paulo. Ah, meu Deus, que dó. Tá certo, Clemente, um grande abraço para você, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.